Eu reinstalei o Snapchat há algum tempo. Faço pausas com este app porque redes sociais afetam minha saúde mental. Mas eu pensei, todo mundo usa, então por que não eu? Isso me ajudaria a manter contato com meus amigos. Eu voltei a responder aos snaps. Notei que uma nova funcionalidade foi adicionada desde a última vez. Adição rápida. Achei isso bem legal. Talvez eu possa fazer novos amigos. Pouco depois, algumas pessoas começaram a me adicionar. Eu não dei muita atenção para isso. Respondi a algumas mensagens e 2 dias depois, fui adicionada a um grupo. No começo, não vi nenhum problema nisso. O grupo tinha umas 10 ou 15 pessoas que falavam de tudo e de nada. Eram principalmente homens falando de carros, esportes e assuntos clássicos. Também tinha algumas garotas, mas bem poucas. Quase não participava, ficava na minha. Dias se passaram e nada de estranho aconteceu. Me surpreendi, porque normalmente recebia mensagens inadequadas rapidamente. Depois alguém me adicionou, Josh, um dos caras do grupo. Ele passou a conversar comigo em particular, sem citar o grupo ou os demais membros. A gente conversava muito, às vezes a noite toda, até fizemos chamadas de vídeo. Ele perguntava o que eu gostava de fazer e meu prato favorito. Foi legal, eu fiquei feliz de fazer um novo amigo. Mas depois ele começou a fazer perguntas estranhas, muito pessoais. Parecia que ele procurava algo, mas era impossível saber o quê. Uma noite, ele me pediu uma coisa tão estranha que eu até esqueci as palavras exatas, mas isso me deixou desconfortável. Algo estava errado? Então aconteceu. Só eu e mais 6 caras não fomos expulsos do grupo. Foi perturbador, mas tentei não pensar muito nisso. Essa nova versão do grupo era bem mais falante e falava comigo como se já nos conhecêssemos. Eu jogava, mas seguia desconfiada, especialmente do Josh. Aos poucos, eles começaram a falar sobre se encontrar pessoalmente. Eles sugeriram que a gente jogasse pickleball às 20 horas. Achei um pouco tarde, mas disseram que era por causa do trabalho de cada um. Falei disso com meus amigos, alguns acharam estranho, mas como nunca tive problemas, não insisti. Quando anoiteceu, peguei minhas coisas de pickleball e fui ao local combinado. O estacionamento estava vazio. Pensei que ele ainda não tinha chegado, então esperei. Finalmente, 6 carros chegaram. Fiquei aliviada, pensando que tinha imaginado o pior, mas aí percebi algo estranho. Todos os carros estacionaram longe do meu, no outro lado do estacionamento. Josh e os outros saíram acompanhados de uma mulher que eu não conhecia. Ela também tinha uma raquete. Ela se aproximou deles. Eles se agruparam. Então, num piscar de olhos, eles a agarraram. Eles a empurraram para dentro de um carro. Eu estava em choque. Aquilo não era normal. Peguei o celular em pânico e olhei o grupo. Josh tinha me mandado uma mensagem. Onde você está? Estamos te esperando. Está prestes a abrir. Eles queriam que eu fosse. Eu congelei e entendi. Poderia ter sido eu. Josh mandou mensagem. Por que você não responde? Tem algum problema? Eu levantei os olhos. Eles ainda estavam no carro. O carro da garota parou. Depois, outra pessoa entrou e foi embora. Para fazer desaparecer as provas, foi nesse momento que eu percebi. Essa garota tinha acabado de ser sequestrada. O Snapchat, com os novos grupos aleatórios, virou ferramenta para traficantes. Sem saber o que fazer, escolhi o que parecia mais seguro. Fiquei no meu carro, liguei e fui embora. Enquanto dirigia, liguei para a polícia, contei tudo, dei as descrições dos carros e dos caras o melhor que pude. Não sei se me viram saindo, mas ao chegar em casa bloqueei o Josh e deixei o grupo. Ainda recebo convites de desconhecidos no Snapchat, mas não adiciono mais quem não conheço. Minhas amigas e eu tínhamos um grupo onde trocávamos memes bobos. De vez em quando a gente falava de se encontrar pessoalmente, mas era sempre a mesma história. Depois, mais nada. O grupo era eu, Emily, David e Ryan. Ele era o cara meio doido, sempre em situações estranhas. Ele sempre encontrava pessoas estranhas pelo eBay ou Craigslist para vender qualquer coisa que tivesse à mão. Ryan pediu nossa companhia ao vender seu quadriciclo, pois não confiava no comprador. Perguntamos, se não confia nele, por que quer vender para ele?
Mas Ryan não entendia o que estávamos tentando dizer para ele. Ele nem via o grande sinal de alerta que aquilo era. Sugerimos que ele desistisse e aguardasse um comprador confiável, mas ele não nos ouviu. Ele disse pra gente que o encontro era no sul da cidade, o lugar mais perigoso possível. Esse bairro era conhecido pelos crimes e sequestros. Era claramente o maior sinal de alerta possível. Nenhuma queria ir, mas Ryan não ouvia. O dia todo, ele mandava snaps dizendo que estava preparando o equipamento e avançando na venda. Eu escrevi para outro amigo do grupo em particular. Eu disse para ele, a gente não deveria deixar ele ir lá? Ele me respondeu, ele é um adulto. Se ele se meter em encrenca, problema dele, avisamos. Achei essa resposta muito idiota. Abandonar um amigo quando ele estava correndo um grande risco? De jeito nenhum. Ninguém me ouvia e diziam que eu exagerava. Se ele tem que aprender, que aprenda. As horas se passaram. Ryan chegou na casa do comprador. A gente continuava perguntando notícias dele, porque tudo isso parecia uma armadilha. Ele enviava snaps dizendo que estava tudo bem e que não devíamos nos preocupar, mas não ficávamos tranquilas. Depois, ele mandou um snap dele em um porão. Todo mundo se perguntou, por que você está no porão deles? Alguém até respondeu, o que você está fazendo aí embaixo? Mas Ryan nunca respondeu, o que foi estranho. Achei que ele podia estar falando com o comprador e só queria nos atualizar. Em seguida, enviou outra foto de outro cômodo do porão. Estava ficando cada vez mais estranho. Continuamos recebendo os snaps dele e, como ele continuava mandando, achamos que ele devia estar bem. Mas depois um snap de um cômodo escuro com pés visíveis. Mas não eram os do Ryan. Foi aí que a gente entendeu. Outra pessoa estava com o celular dele, e essa pessoa estava nos enviando snaps fingindo ser ele. Entramos em pânico e tentamos localizar o celular, mas a pessoa já tinha desligado. A gente sabia que isso ia acabar mal, precisava agir rápido, mas não sabia o que fazer. A gente tentou ligar para ele, mas ia direto para a caixa postal. Pensamos em contatar a família dele, mas ninguém conhecia seus parentes. Ficamos sem saída. Alguém sugeriu ir até o bairro dele para procurar o carro, mas isso poderia levar horas, até dias. Eu nem sabia se acharíamos o lugar certo. O próximo snap chegou e aí eu perdi o chão. Era uma foto de sangue fresco no chão, vermelho, vivo, ainda úmido. Todos nós ficamos paralisados. Ali a gente sabia, não era paranoia, algo grave tinha acabado de acontecer. A gente se ligou por FaceTime. Tentamos ligar para a polícia com outro telefone, mas sem informar o endereço. Eles não podiam fazer nada. Estávamos impotentes. Naquela noite, ninguém dormiu. Estávamos em pânico. Os dias, depois das semanas, passaram. Nenhuma notícia de Ryan. 6 meses depois, vimos seu rosto. O noticiário dizia que ele estava desaparecido. Achei que se o tivéssemos impedido de ir ou ido junto, talvez pudéssemos ter feito algo. Depois de meses de busca, a polícia desistiu. De repente, encontraram Ryan andando na rodovia apenas de roupa íntima e sapatos. Ele parecia faminto e exausto. Ao conhecer toda a história do grupo, não acreditamos. Sinceramente, não consigo falar sobre isso. É muito violento e difícil. Só estou feliz que Ryan está vivo. A história que vou contar não é como as que costumamos ouvir, com alguém sendo seguido ou assediado. Infelizmente, eu estava assediando e seguindo alguém. Não me orgulho, mas não posso mudar o passado. Aceito quem fui e conto minha história. Talvez outros parem antes de serem como eu fui. Isso foi há cerca de 6 anos, então hoje não sou mais assim. Na época, eu aproveitava todas as chances para perseguir pessoas. Eu era obcecado por algumas pessoas, mas nunca achava alguém que realmente me interessasse assim. Até o dia em que baixei o Snapchat, tinham me dito que era uma boa maneira de conhecer pessoas. Adicionei todas as pessoas que eu conhecia vagamente. Ninguém sabia o que eu fazia sozinha em casa, e eu gostava disso. O que eu gostava era de persegui-los. Havia uma lógica particular que se instalava na cabeça de uma perseguidora. Instalei o Snapchat e adicionei minhas amigas. Entre eles, havia uma garota chamada Emily.
Eu não tinha nenhum interesse nela, éramos apenas amigas e isso me bastava. Mas acho que digitei um número errado ao adicioná-la, porque no final acabei adicionando outra Emily, por engano. Eu não percebi até receber um snap dela naquela mesma noite. Era totalmente diferente da casa da Emily ou de qualquer lugar que eu conhecia. Pensei em apagar, mas depois de algumas conversas, ela me mandou uma foto dela e ela estava perfeita. O cabelo e o rosto dela eram exatamente o tipo de garota com quem sempre sonhei. Naquele tempo, eu vivia meu auge obsessivo. Comecei a fazer várias perguntas, fingindo querer ser amiga, mas o objetivo era obter informações. Ela me deu seu sobrenome e a cidade onde morava. Era tudo o que eu precisava. Encontrei os pais dela, o interior da casa dela na Dillot, o nome do cachorro, os horários dela. Provavelmente eu sei mais coisas sobre ela do que os próprios pais dela. Eu também sabia em que colégio ela estudava e principalmente onde ela morava. Isso me dava a sensação de poder, mas eu seguia discreta. Ela não sabia da minha obsessão. E aí, por uma grande coincidência, ela morava a apenas 30 minutos da minha casa. Naquele momento, para mim, isso era um sinal do destino. Continuamos conversando, e um dia sugeri nos encontrarmos para tomar um sorvete. Algo simples para ela não desconfiar. Ela concordou. No dia marcado, me vesti o melhor possível. Eu queria estar perfeita. Fomos tomar sorvete. O clima era descontraído, mas eu não queria perder a chance. Fui charmosa, engraçada, interessada, e ela realmente gostou de mim. Depois desse encontro, trocamos mensagens a noite toda, até as 2 da manhã. Foi uma conversa romântica e ingênua. Estava indo tão bem que amor e obsessão se confundiram. No fundo, eu sabia que não era normal. Eu estava indo encontrá-la. Para ela, eu era só um cara legal, mas para mim era uma obsessão disfarçada. Mesmo dizendo que ia parar, eu pegava o carro, ia até a rua dela e estacionava onde podia ver sua janela, no fundo da casa. Nunca fui pega. Vi ela conversando com amigos e ficando no quarto, mas nunca a observei se trocando. Eu impunha limites, mas minha obsessão só piorava, achando que era exagero. Eu monitorava todas as redes sociais dela e analisava cada postagem. Depois, o ciúme apareceu. Uma noite, ela postou um tweet ambíguo sobre alguém que a fazia se sentir especial. Eu sabia que não era eu, pois só nos vimos uma vez. Eu explodi por dentro. Comecei a fazer várias perguntas para ela e, no meio disso, joguei uma charada sobre a senha dela. E eu adivinhei. Esperei estar pronta na casa dela para me conectar, para não parecer suspeito. E aí, eu li tudo, as mensagens privadas dela, os DMs. Encontrei um cara chamado Brad. Ele tinha tudo o que me faltava. Eu não suportava isso. Eu acessei as mensagens dele, fingindo ser ela, e escrevi: "Se você falar comigo de novo, vou chamar a polícia. Eu te odeio." Depois apaguei as mensagens e o bloqueei. Ela nunca deve ter percebido. Ela só disse a uma amiga: "Acho que Brad me bloqueou." Naquele momento, eu deveria ter parado com tudo isso. Já estava perigoso para ela e para mim, mas eu não parei. A gente se viu de novo. Passamos outra noite conversando, tomando café da manhã juntas. Ela sorria. Ficamos numa chamada até 3 horas e dormimos em vídeo. Parecia algo puro, mas eu não era. Uma noite, eu ultrapassei o limite internamente. Eu queria entrar na casa dela só para vê-la. Eu não aguentava mais. Eu conhecia os horários dos pais dela. Eu sabia de tudo. Às 4 horas da manhã, numa terça-feira, eu me levantei, peguei meu carro, coloquei uma touca e fui até a casa dela. Eu me aproximei, toquei na janela, ela estava aberta. Eu podia entrar, mas algo me parou. Culpa. Um resto de humanidade, não sei. Fechei a janela, arrumei tudo como antes, voltei ao carro, tirei capuz e luvas, tranquei e fui para casa. Passei a noite acordado, olhando para o teto. Talvez eu tenha perdido o controle e me tornado o que jurei nunca ser. Até hoje ela não sabe de nada, e isso me alivia. Espero que ela esteja feliz, cercada de pessoas que realmente a amam. Quanto a mim, eu mudei, não faço mais nada disso. Não tenho orgulho de quem eu fui, mas isso faz parte do meu passado.
Acredito que muitos vão se identificar com essa história, porque todo mundo já ouviu falar de alguém que tirou um Snapchat e percebeu algo que não deveria ter visto. Uma noite eu estava em casa, já era tarde e eu estava completamente sozinha. Morava em área rural, distante de vizinhos ou prédios, numa pequena cidade de Minnesota. Não direi qual, mas não havia ninguém por quilômetros ao meu redor. Minha casa era grande porque meus pais eram fazendeiros muito bem-sucedidos, praticamente milionários. Morávamos numa casa de fazenda luxuosa, branca, cheia de colunas, com sala de estar do tamanho de 2 cozinhas. Eu só quero pintar o cenário para vocês. Naquela noite, estava deitada no sofá vendo um filme e mandando snaps para minha amiga e outros amigos. Eu comia e relaxava. Nada de estranho tinha acontecido até então. Nenhum barulho suspeito, nada lá fora. Eu me sentia segura. Como eu disse, estou detalhando bastante para criar bem o clima. Meu Snapchat estava aberto e eu pensei que era o momento perfeito para mandar uma foto para minha amiga, porque eu tinha acabado de sair do banho e achei que estava com uma aparência boa. Meu sofá ficava de costas para as janelas de vidro do chão ao teto. Eu as tinha deixado abertas. Não sei porquê. Como nunca aconteceu nada, eu não me preocupava. Tirei uma foto e mandei para minha namorada. Alguns minutos depois, ela me respondeu: Kyle, acho que tem alguém atrás de você. Você está sozinho? Ela parecia apavorada. Respondi: Não, estou sozinho. Sobre o que você fala? Eu me virei. Nada. Para ter certeza, tirei outra foto, dessa vez enquadrando melhor a janela, e enviei para ele de novo. Ela salvou o snap e respondeu: Kyle, você não está vendo? Olhei de perto e meu coração parou. Um homem de pelo menos 1,95 metros estava parado atrás da janela me encarando. Eu congelei. Não sabia o que fazer. Escrever para ele, me levantar, fingir que nada estava acontecendo. Eu não queria preocupá-lo, então só respondi: Espera, vou verificar de novo. Por dentro, eu estava apavorada, sozinha e sem sinal na maioria dos cômodos. Perguntei: o que faço? O que o John Wick faria? Antes que eu reagisse, ouvi vidro quebrando no andar de cima. O som ecoou pela casa. Tínhamos 4 andares: porão, térreo, primeiro andar e sótão. Eu entrei em pânico. Lembrei que, em caso de invasão, era melhor apagar as luzes, pois só eu conhecia bem a casa. Tínhamos um sistema de automação residencial. Apertando um botão, apaguei tudo e tranquei as portas, mas não adiantou nada. O cara já tinha quebrado uma janela. Peguei o primeiro objeto ao meu alcance, um taco de golfe. De jeito nenhum que eu ia deixar isso acontecer. Eu estava em modo de sobrevivência. Fui ao primeiro andar, pensando que ele não saberia onde eu estava, mas ouvi seus passos acima de mim. Não, pouco sentido. Sem saber se ele estava armado, apertei o taco nas mãos. Ele desceu as escadas. Eu me escondi atrás da parede, como criança brincando com o coração acelerado. Quando ele colocou o pé no último degrau, eu bati com toda a minha força bem no joelho dele. Ele caiu nas escadas, levantou apressado e tentou fugir. Corri atrás dele gritando: "Volta aqui!", como se isso fosse adiantar. Mas no meu pânico, eu tropecei, caí escada abaixo e larguei o taco. Quando levantei, ele sumiu. Procurei um desconhecido desarmada na minha casa. Subi para o quarto dos meus pais, revirei tudo e, lá, embaixo da cama, colado na base, encontrei uma arma. Eu não conseguia acreditar. Quem tinha feito isso? Desesperada, gritei: "Apareça ou atiro!" Ele respondeu: "Vai, faça isso." Eu não via de onde vinha a voz, mas parecia vir do canto esquerdo do porão. Sem pensar, corri para baixo e atirei 6 vezes. Os tiros estremeceram a casa. Meus ouvidos zumbiam e deixei a arma cair. O cara passou correndo por mim, pulou por cima de mim. Impossível segurá-lo. Ele correu até a porta da frente, mas estava trancada e não conseguiu abrir. Em pânico, ele subiu ao sótão, quebrou outra janela e pulou na floresta. Vi claramente o rosto dele e liguei para meus pais. Expliquei tudo. Minha namorada enviou várias mensagens em pânico. Quando meus pais voltaram alguns dias depois, mostrei os estragos para eles e contei tudo.
Gritei com meu pai por causa da arma escondida, mas ele disse: "Talvez tenha salvado sua vida. A polícia veio, mas não achou provas nem testemunhas." Nunca saberei o que aquele homem queria, mas sou grata que minha namorada tenha percebido esse detalhe nesse snap. Sem ela, talvez eu nem estivesse mais aqui hoje. Isso aconteceu há cerca de 5 anos. Eu tinha 16 anos na época, e como a maioria dos estudantes do ensino médio, eu estava no Snapchat praticamente 24 horas por dia. Era meu principal meio de falar com amigos, mantendo cerca de 20 streaks ativos. Ainda o uso até hoje, mas de outra forma. Enfim, uma noite eu estava no meu quarto assistindo televisão e mandando snaps para alguns amigos. Eu morava com meus pais e minha irmã mais velha. Lembro de ter visto uma pessoa nova me adicionar no aplicativo. Era uma garota chamada Sofia. Sem pensar, eu adicionei ela de volta. Não reconheci o nome dela, mas imaginei que pudesse estudar no meu colégio ou termos amigos em comum. Por quê? Outra pessoa teria me adicionado? E sem pensar muito, eu mandei uma selfie sem texto, só para ver como ela era. Ela respondeu em menos de 1 minuto, mas não era uma foto do rosto dela. Ela estava do lado de fora e já era noite, então não dava para ver muita coisa. Parecia que ela estava em um jardim com uma casa ao fundo, mas olhando bem por alguns segundos, eu reconheci a casa. Era a minha. Eu fiquei chocada. A foto mostrava apenas minha casa, não Sophie. Levantei e corri até a janela do meu quarto, que dá para o jardim dos fundos. A iluminação era ruim, a luz externa estava apagada e havia muitas árvores. Eu não via nada, mas continuei olhando atentamente. Enviei uma mensagem para a Sophie, sem imagens, perguntando: "Enviar, quem é? Por que você está no meu jardim?" E então? Enquanto eu olhava lá fora, vi um clarão surgir atrás de uma árvore. Depois nada mais. Vi uma silhueta, mas foi rápido demais para distinguir. Logo depois, recebi um novo snap, a foto que tinha acabado de ser tirada e cujo flash eu tinha acabado de ver ainda na parte de trás da minha casa. Sem texto. Eu estava totalmente perdida. Enquanto eu continuava olhando lá fora, vi o que parecia ser um homem correndo para fora das árvores e pulando a cerca para entrar no quintal do vizinho. Eu não conseguia distinguir nada claramente. Só dava para supor que era um homem pelo jeito de se mover. Impossível dizer a idade dele. Foi tudo muito rápido. Eu estava completamente em pânico, mas tentei me convencer de que talvez fosse uma brincadeira de um amigo. Depois, fechei as cortinas, conferi as trancas e voltei ao meu quarto. Foi então que percebi que a conta do Snapchat da Sophie havia me enviado uma mensagem de voz. Digo a conta porque nesse momento já tinha certeza de que não era uma garota. Eu ouvi o áudio e era um homem rindo, uma risada gelada e claramente de alguém mais velho do que eu. Entrei em pânico mesmo. Comecei a mandar snaps para meus amigos explicando a situação. Nenhum deles sabia de quem se tratava. Ninguém confessou que era brincadeira, fingindo não ser pegadinha, e sim um desconhecido. Depois disso, eu bloqueei a conta. Por semanas, fiquei paranoica, esperando que alguém voltasse ao meu jardim. Mas nada mais desses produtos. Ainda não sei quem era nem o motivo disso. Isso é algo que me aconteceu há cerca de 4 anos. Tudo começou quando um cara aleatório, acho que chamado João, me adicionou no Snapchat. Não lembro ao certo o nome. Eu não reconheci o nome dele, mas adicionei de volta, sem pensar muito. Na época, eu estava fazendo mestrado na universidade, e com os 5 anos que eu tinha passado estudando e todos os bicos que eu já tinha feito, pensei que ele me conhecia, talvez de algum lugar. Eu também tinha muitos amigos no Snapchat, então não foi tão surpresa. Alguns dias se passaram. Um dia, relaxando no meu apartamento, resolvi abrir o Snap Map sem motivo aparente. O mapa mostra onde seus amigos estão, se a localização deles estiver ativada. E aí, eu percebo um cara no mapa, aparentemente localizado na minha residência. Era o cara que me adicionou recentemente. Achei que devia morar aqui também. O sobrenome dele não aparecia no perfil, então não dava para saber mais nada.
No dia seguinte, estava em um parque famoso do outro lado da cidade com 2 amigas, fazendo exercícios. Havia bastante gente. Antes de ir embora, abri de novo o Snap Map só para ver onde estavam outras amigas. E aí, eu vejo o mesmo cara no parque. Não só por perto, mas realmente muito próximo. Eu não sabia como ele era, então não podia reconhecê-lo na multidão. Devia ter cerca de 20 pessoas ao redor. Pensei que provavelmente era só uma coincidência, mesmo achando um pouco estranho, mas continuou acontecendo. Ao chegar em casa, abri o mapa e ele estava de novo bem em frente ao meu prédio. No dia seguinte, fui ao supermercado a alguns quilômetros da minha casa. E aí eu pensei, vamos ver se ainda está lá. Abro o Snap Map e adivinha. Ele também está lá, no estacionamento. Então sim, eu sei que o Snap Map nem sempre é super preciso e que ele só atualiza se a pessoa estiver usando o aplicativo. Mas mesmo assim, era mais do que suspeito. Procurei por ela na loja, mas nem sabia como era. Quando voltei para casa à noite, ele ainda estava lá, segundo o map, em frente à minha casa. Foi aí que decidi mandar uma mensagem para ele. Perguntei quem ele era e como ele me conhecia. Em seguida, desativei minha localização nas configurações. Ele viu minha mensagem, mas não respondeu. Só ele ficou ainda mais estranho, então eu bloqueei ele. Alguns minutos depois, eu estava na sala do meu apartamento, que fica no térreo, e de repente, alguém bateu na minha janela. Eu fui ver o que era. E então eu o vi, esse homem que eu nunca tinha visto antes, me olhando pela janela do meu quarto. Era o cara do Snapchat. Saí do quarto, mas ele continuou batendo cada vez mais forte. Decidi ligar para a polícia, expliquei tudo para eles. O cara que me segue, suas aparições no Snap Map, mensagens e agora isso. Eles me disseram que chegariam rapidamente. Enquanto isso, ele tinha parado de bater, então eu fui dar uma olhada. Ele não estava mais lá. Mas logo depois ouvi alguém tentando abrir minha porta da frente. Ela estava trancada. Depois, uma batida na porta. E depois disso, mais nada, silêncio total, até a chegada dos policiais, de 5 a 10 minutos depois. Contei tudo para eles, cada detalhe. Infelizmente, ele já havia fugido. Desde aquele dia, nunca mais tive notícias dele.